Olá, começando mais um episódio do People Tech, o nosso podcast para lideranças de RH. E eu tenho hoje uma pessoa maravilhosa que vocês vão amar, que com certeza vai trocar e trazer muitas experiências legais para a gente. Eu estou aqui com a Juliana Dorito. A Ju, que Hum. ela é C-Level de RH na Pascoaloto. E ela vai contar um pouco sobre ela. Ela vai contar um pouco sobre a Pascoaloto para a gente conhecer um pouco desse cenário, dessa história toda. E a gente vai conversar muito sobre transformação de liderança, integração e esses desafios todos, de como é que a gente muda uma empresa sem parar, Uhum. sem deixar de entregar resultados, sem deixar de desenvolver as pessoas, sem deixar de fazer a operação rodar, que é um baita de um desafio, né? Como é que a gente equilibra novas estratégias com tudo que a gente já faz no dia Sim. a dia. Então, Ju, começa aí contando um pouquinho sobre você. Ai, Kari, obrigada pela apresentação. Prazer estar aqui com você, com a turma toda da Impulso, que eu tanto admiro, que, né, foi muito importante para a gente aqui numa fase bem desafiadora de transformação digital, que a gente ainda continua, né, mas teve um marco bem relevante aqui conosco. A gente fala um pouquinho mais disso aí pela frente, né? Então, um prazer imenso estar aqui. Como você falou, né, um grande desafio, a gente que está nessa missão de gestão de pessoas, numa empresa aqui como a Pascoaloto, né, que nós somos hoje em 16 mil pessoas, uma empresa de serviços, né, a gente fica aqui no interior de São Paulo, já há 25 anos no mercado, a maior empresa do segmento, né, de soluções aí de toda a jornada de crédito, cobrança, com recuperação de crédito, BPO, atendimento, soluções digitais. É um trabalho bastante ostensivo, né, nessa frente de como unir as pontas, né, o nosso cliente B2B, o nosso cliente B2C, fazer com que essa experiência, esse impacto, né, da economia, né, no social, seja também aí percebido pelas pessoas, né, do trabalho que a gente faz aqui na Pascoaloto. Então, prazer imenso aí estar com vocês. E acho que esse desafio aqui, quando a gente fala de gente, né, como você falou, como conciliar todas essas transformações, né? As empresas, de um modo geral, estão sendo muito impactadas com toda a dinâmica do mercado, quando a gente fala de inovação, tecnologia, comportamento humano, né, as tendências dos consumidores, como que a gente coloca todos esses fatores no nosso dia a dia e transforma isso numa estratégia clara para a empresa, num plano de execução factível para que as pessoas consigam, né, realizá-lo, e fazendo tudo isso dentro do nosso jeito de ser, né, da nossa cultura. Eu acho que um pouco da conversa aqui hoje nossa é sobre isso, né? Como fazer essa intersecção da estratégia, da cultura Sim. e da liderança para que a gente consiga responder às demandas do negócio, mas também às demandas, né, do contexto externo, das necessidades, né, que hoje o mundo traz para a gente e que é muito dinâmico e que precisa entrar, como você falou, né, numa jornada, respeitando aquilo que está planejado e aquilo que nem está planejado, né? A gente Que nem acorda. tá planejado faz parte todos os dias. Nossa, a gente acorda aqui sempre com uma novidade, com um desafio novo e que precisa encaixar aí na jornada do dia a dia, né, Karen? Olha, que na Impulso a gente usa uma frase que a gente diz assim: o bom da Impulso é que não tem tédio. Cada dia a gente tem algo diferente para resolver, tem um desafio diferente para encarar, tem uma ideia que alguém levantou e que a gente vamos fazer e a gente vai É, começar. Então a gente brinca muito com essa frase: não temos tédio aqui. Sempre tem é. algo novo acontecendo na Impulso. Mas você falou muito da Pascoaloto, que é massa, porque eu sei que a Pascoaloto tem um desafio brutal, imenso. Mas e a Ju, né? E aí, como é que a Ju chegou na Pascoaloto, essa jornada aí de vida? Legal, Karen. Bom, eu sou aqui, né, de psicologia, né? Me formei na Hum, psicologia, sempre atuei com recursos humanos, sempre tive esse privilégio de minha vida profissional sempre muito
orientada à educação e à psicologia, desde a minha formação técnica, né? Eu fiz magistério, atuei com docência já na educação infantil, fui para psicologia, fiz a graduação, depois segui minhas formações todas em recursos humanos, em Uhum. governança, em liderança, ESG. Então, sempre com essa finalidade assim mesmo de pessoas, né? E Sim. quando eu entrei na Pascoaloto, faz 14 anos que eu estou aqui, né? Eu entrei com o desafio mesmo de estruturar mais a área de DHO na empresa, trazendo programas institucionalizados de desenvolvimento de liderança, principalmente, de sucessão, e também iniciativas relacionadas à qualidade de vida, né, que a gente já tinha na cultura, que desde o Dr. Nelson Pascoaloto, que é o nosso fundador, já uma cultura muito forte para pessoas, né, pensando já em práticas e programas que fossem mais disruptivos, né. Eu me lembro que quando eu entrei aqui, a gente já tinha um setor psicossocial com a formação de uma psicóloga, para atendimento breve e uma assistente social para atender as necessidades, socioeconômicas das nossas pessoas. Isso foi algo, assim, que foi muito importante para mim, quando a gente fala daquele fit, né, cultural. Eu já admirava a Pascoaloto, lógico que eu nasci aqui em Bauru e a Pascoaloto é bauruense, né. Começou aqui, então eu já tinha esse fit, mas quando eu vim para cá com essa proposição, né, de realmente tornar a área de recursos humanos mais fortalecida ainda do que já era, né, do que tange a estratégia que já tinha, mas escalar isso, né, institucionalizar, fazer com que isso cobrisse todas as frentes, né, tornasse, fosse possível mesmo de fazer gestão e governança sobre esse tema, né, então o desafio era esse. E é isso que a gente tem conseguido até hoje, né, então vir para cá me dá essa possibilidade, de estar aqui me dá a possibilidade de fazer essas transformações, sabe. Eu brinco que a gente aqui é o Brasil, né. Falo para minha equipe: "Aqui é o Brasil", porque eu tenho 16.000 pessoas, uma população muito concentrada em classe CDE, tá, onde eu lido com dinâmicas, não só profissionais dessas pessoas, mas psicossociais também. Então Sim. elas trazem muito do contexto, de vulnerabilidade social que elas vivem para dentro da empresa. Então eu tenho que ter aqui, iniciativas, bem estabelecidas nessas perspectivas que talvez empresas com públicos diferentes do meu, tenham menos, né, ou tenham outros, focos, né, obviamente. Então, isso também traz uma dinâmica na gestão aqui, bem grande, porque você tem que lidar com toda essa complexidade humana, são basicamente, majoritariamente pessoas jovens, mas a gente tem, aqui uma diversidade muito boa que traz também um pouco dessa troca, né, das gerações. Então isso é Uhum. um negócio que funciona muito bem aqui, porque a gente tem uma diversidade bem estabelecida, temos inclusão, isso faz com que também, as próprias pessoas aqui façam a sua rede de apoio e as suas fortalezas, né, para superarem aí os desafios do dia a dia. Então a gente tem um contexto aqui, cara, que, ele exige que a gente compreenda, assim, profundamente mesmo a gestão humana, sabe, o Sim. comportamento, humano. Então acho que isso para mim, é algo que de longe é uma grande realização, porque a gente consegue impactar não só aqui no trabalho, mas também a vida Na dessas vida. pessoas socialmente. E como a Pascoaloto também é a maior empregadora, né, cara, aqui em Bauru, Marília, Gutos, a gente também tem esse compromisso com a comunidade, né, então muitas famílias trabalham aqui, a gente acaba tendo essa gestão também, mais ampla, sabe, do contexto ali de vida dessas pessoas. Não, e faz bastante sentido, Ju. Na verdade, eu sou
do lado que advoga que a gente não tem como separar esses contextos, né? Não, Os contextos familiares, os contextos que estão fora, por assim dizer, do ambiente da empresa, né, do trabalho, eles se misturam completamente ao dia a dia do trabalho, porque a pessoa ela é um só. Ela é uma só, ela ela não chega e desliga, e sai e desliga, né? Tem até uma série legal chamada Ruptura que fala sobre isso, não sei se você já assistiu. E ela fala sobre isso, chega, desliga, sai, desliga, esquece a vida lá fora, né? Sai não do trabalho, esquece funciona, a né, vida no trabalho. cara? Não, não é. A gente é uma mistura de trabalho e de vida e de família, amigos e problemas sociais e problemas, né, econômicos, financeiros, inclusive, né? Com toda a Sim, pandemia, a gente sabe que a classe C e D foi extremamente afetada, né? exatamente. E eu acho lindo quando as empresas percebem que elas precisam atuar de certa forma com a sua comunidade e que atuando com a sua comunidade ela já Impacta, movimenta né, a cara? sociedade, né? É, Movimenta o seu entorno. é, Qualquer coisa que a é. gente faça, né, já movimenta aquele entorno ali e gera bons frutos para a comunidade. Sim, Então eu fico essa, muito essa é um feliz. Por pouco da exemplo, eu não nossa sabia premissa mesmo. dessa jornada da Pascoaloto e fiquei maravilhada, porque 16 mil pessoas completamente diferentes e vocês conseguirem uma estrutura de governança e de benefícios, provavelmente, né, e de suporte que Hum. atenda ao máximo de pessoas, né, que às vezes a gente não consegue fazer tudo para todo mundo. Eu fico muito feliz. Que bom, cara. É, e esse eu acho que esse é o grande que você falou, né? Assim, é, acho que o grande desafio hoje da gestão e da liderança é realmente compreender essa integração, né? Como você falou, Sim, as pessoas de uma forma mais integral. E é um desafio, porque a gente tem os desafios profissionais também, né? Hoje, acho que o grande cuidado nosso na gestão de pessoas é entender um pouco também de como que a gente modela uma nova forma de fazer gestão dessas pessoas. Como que a gente apoia essas lideranças nesse sentido, né? Como que as empresas dão insumos e programas, recursos para que a gente consiga extrair o atender melhor das pessoas. todas essas variáveis. Você falou da pandemia, aqui no momento da pandemia, né? A gente teve que rapidamente colocar quase 3 mil pessoas, né, em home office em uma semana por conta, né, de todo o contexto que a gente já sabe. E a gente começou a lidar com muitas pessoas, inseguras, ansiosas, depressivas, naturalmente, né, por conta, enfim, do contexto. Isso foi algo que emocionalmente e psicologicamente as pessoas ficaram altamente abaladas, né. E nessa ocasião, a gente percebeu que, assim, não existiria uma outra forma de apoiar essas pessoas se não fosse por atendimento psicoterapêutico, né. Porque eram as emoções individuais, né, das Sim. pessoas ali. E nesse momento a gente fez a adesão, né, da plataforma de psicoterapia online e hoje todas as pessoas da nossa empresa, por exemplo, estão cobertas com 12 sessões gratuitas, né, de psicoterapia e elas podem, solicitar mais caso elas precisem, né, dar continuidade no tratamento. Então, nesse momento, a gente se deparou com esse contexto que trouxe para a gente, assim, esse engajamento das pessoas, né, quando também a gente se coloca numa condição de ouvir as necessidades que transcendem aquele desempenho que ela tem ali no dia a dia, né, da gestão ali da rotina dela, dos entregáveis que ela tem, e compreende o que está por trás disso tudo, a gente faz com que as nossas próprias lideranças também se sintam numa condição de que tudo bem, né, a gente pode sentir coisas, a gente não precisa, responder heroicamente todas as vezes, né, a gente também é ser humano e a gente pode ser assim com as nossas equipes, e isso teve um resultado muito forte pra gente, que conversa muito com o nosso momento de transformação, que é as pessoas saberem que elas também podem ser vulneráveis, né,
e que, por base nessa vulnerabilidade, a gente pode se ajudar e, com isso, a gente conseguir ser realmente, assim, eh, como posso dizer, assim, é real, né, e Sim, conseguir pensar nas necessidades e olhar realmente aquilo que para as pessoas importam, né. Então a gente teve um momento, desde então, muito forte aqui de transformação para que a gente conseguisse trazer, né, todas as necessidades das pessoas e todas as necessidades dos negócios, porque, assim, a gente se deparou com os nossos consumidores finais em condições muito instáveis de pagamento, sim, né, e trazendo para a gente, nos nossos atendimentos, muitas mazelas que até então a gente não se deparava no nosso dia a dia de trabalho. A gente foi exigido a mudar totalmente a nossa abordagem de se relacionar com as pessoas, tiveram hábitos ainda maiores no digital, o que teve que fazer a gente acelerar, né, muito como se relacionar com essas pessoas e entender uma forma mais humanizada de falar, não só no atendimento humano, mas no digital também, em virtude de tudo isso. Então, desde então, assim, a gente tem, sentido, né, a pandemia passou, mas o efeito dela ainda está aqui. ainda tá E a aqui. gente, né, tem trazido esses efeitos para a gente resolver isso no nosso negócio, né. Então, aqui a gestão de pessoas, a gente tem feito um trabalho no ano passado, a gente passou por uma revisão bem profunda de cultura, né, acho que todos esses momentos, tudo isso que aconteceu com a gente, com o mundo, fez a gente repensar, o que da Pascoaloto estava funcionando e o que que a gente tinha aprendido com isso, que a gente precisava deixar mais claro para as pessoas que daqui em diante a gente focaria mais em determinados valores, em determinadas estratégias, para a gente conseguir, né, avançar um degrau de transformação digital. E desde então a gente tem feito esse trabalho constante com a liderança, trabalhando eles para gerir as pessoas no que tange, né, resultado, no que tange a própria gestão ali do bem-estar daquelas pessoas e no que tange a própria inovação, que é o que a gente quer, né, chegar, como fazer esse tripé ali acontecer, para que realmente a gente tenha resultados mais orientados com tudo que está acontecendo com a transformação, né, Karen? Não, Ju, você falou várias coisas legais, estava aqui deixando você falar, e aí tem várias coisas para puxar. Primeiro, essa mudança toda, né, que esse impacto da pandemia, que era real, um acontecimento real do que a gente estava falando antes, que é o caos ele impera. Em algum momento ele vai bater, né, vai chegar em cima de nós, e a gente vai ter que se adaptar muito rapidamente, né? E isso causa ansiedade, frustração, né, e insegurança. Então, Sim. a gente viu muita gente sentir muita insegurança, né? O mercado em si, tudo estava muito seguro. E aí a gente teve que se adaptar em relação a isso. E aí, uma coisa que você falou que eu achei fantástica é, ok, passou, aprendemos, né? Mudamos, né? Mudamos como pessoas, mudamos como empresa, mudamos como time. E aí você falou sobre fazer toda uma renovação da cultura. Isso é fantástico, porque eu sempre falo, o que a gente fez também recentemente uma releitura, um revisitar da nossa cultura. E isso é extremamente importante, porque às vezes a empresa está lá com aquela cultura no papel há bastante tempo, né? Sem ninguém sentar para olhar. Então, nossos valores ainda são esses. Porque não adianta os valores no papel, na parede, Uhum. né? A gente precisa sentar com o time e descobrir se aqueles valores fazem sentido para aquelas pessoas, se os valores fazem sentido para o negócio, né? Para as lideranças, para os fundadores, né? Para todo mundo que está ali, eh, de alguma forma envolvido na empresa. Então, esse revisitar, inclusive, é o que eu falo bastante para muitas empresas,
ele reconecta as pessoas depois de uma jornada difícil, né? Então, a pandemia foi uma jornada difícil para todo mundo, né? E aí a gente pode falar de difícil para as pessoas e difícil para as empresas. E uma jornada de cultura, de você sentar entre pessoas, grupos e times e lideranças, e você olhar para aquilo tudo e ver, pô, e agora? Como é que eu me conecto? Isso é revigorante. Eu acho que é um É, dos pontos, assim, essenciais para você voltar a caminhar, entendeu? sim. Porque meio É, que você perde um cara. monte de coisa, constrói tudo meio Frankenstein, porque você tem que construir fazendo, né? Enquanto a Uhum. bicicleta tá andando, a gente vai botando as peças. Mas você precisa ter essa pausa, que eu chamo de a pausa da reflexão, da felicidade, do revigor. E você fala, uau, essa é a minha nova empresa, e a gente aprendeu junto um monte de coisa, e agora vamos para frente. Sim. É, essa sensação de progresso, né, assim, de avançamos uma fase, né, aprendemos, elaboramos, é muito gostosa mesmo. A gente teve esse mesmo sentimento aqui, né, quando você fala isso, assim, quando a gente passou por essa revisão, porque a cultura ela tem essa finalidade, né, cara, de Sim. modelar os comportamentos, né? E quando a gente vive uma crise, né, o caos, a forma como a gente lida é a sua cultura, né? Aquilo que, de Uhum. alguma forma, vai aparecer que é o que como você resolve aquilo. E a gente aqui, historicamente, sempre teve uma cultura muito forte, né? Muito protagonista, muito entusiasta. E isso faz com que a gente lide muito melhor com todos os desafios que a gente enfrentou até hoje do que não. E o ano passado, um dos grandes pontos de atenção nosso nessa linha que você trouxe foi de simplificar a nossa cultura, né? A gente está vivendo muito excesso de informação, tem Muito. muitas vertentes, né? Todo dia você acorda, você tem várias possibilidades para o negócio, para as pessoas. E fazer curadoria disso tudo tem sido um grande desafio, né? É. E aí, quando a gente pensou na nossa estratégia, na nossa cultura, uma das premissas que a gente não queria negociar é assim: precisamos ser simples, precisamos falar assim, o que nós queremos e como nós queremos, né? Como é o nosso jeito. Como fazer com que isso seja sentido, pelas lideranças e seja prático, né, pra Seja tirar lembrável também, né? seja De alguma lembrar forma. já para a gente contrapor essa complexidade natural, né, do Do mundo mundo. hoje, né. Então, como facilitar esse processo? E aí a gente tinha, na ocasião, 7 valores, né, que foram simplificados para 4 Ah, e e a eles gente também tem foram quadro. tem 4 também? E aí a gente simplificou eles para 4 e a gente começou essa jornada de transformação, né. Nós fizemos Uhum. um movimento bastante ostensivo com as lideranças, né, por meio aí de workshops, talks, comunicação interna, treinamentos, realmente trazendo essa conexão da estratégia com a cultura. Então, qual que é o papel desses valores na realização, na execução do nosso planejamento estratégico, que aqui a gente faz ele participativo, então a equipe executiva tem esse compromisso de desdobrar, né, as grandes estratégias que nós temos em planos táticos, e a gente faz a gestão, né, desses planos táticos por meio de encontros periódicos com C-levels e com os grupos executivos para acompanhamento mesmo dos indicadores, das metas. E nesse processo, né, de gestão, de acompanhamento, a gente suporta, a cultura, a liderança, o desenvolvimento da liderança com workshops, né. Então, Uhum. até mesmo agora a gente vai ter um workshop que você falou, né, da cultura, como tratar isso, né. Eu acho que é um ponto também interessante, que quando a cultura ela já está mais madura, que é o nosso caso aqui, a conversa ela tem que ser um pouco mais densa, né. O Uhum. workshop que a gente vai fazer agora, por exemplo, ele vai ser um workshop de cultura que vai trazer as tensões e as contradições da cultura. Porque a gente já sabe onde a Sim. gente manda bem, né, a gente já sabe.
todo mundo já está superado aonde a gente muda o jogo, né? O ponto é, a gente tem um desenho estratégico para ser cumprido em 2023, 2024. E no dia a dia, como todas as empresas, a gente tem aquelas barreiras da execução, né? E aí, a pergunta é, poxa, eu tenho a estratégia, eu tenho a cultura, minha liderança é engajada, por que que às O que vezes que não tá acontece, faltando? né? O É. que tá faltando para acontecer, né? Quais são as Uhum. barreiras? E esse exercício que a gente vai fazer do workshop, Kari, ele vai trazer essa reflexão, assim, como que a gente vai com um grupo de executivos e diretoria, que são as pessoas mais responsáveis hoje pela gestão, pelo exemplo, de cultura, né? Cultura e Uhum. gestão, por exemplo. É, Sim. é, é aquilo que você vai fazer, que vai ser percebido, e como você falou, que não necessariamente está escrito, mas que está sendo visto, né? Então, é a prática que vai ditar, de fato, a cultura naquela empresa. E aí você tem desvios de comportamento, pessoas mais ou menos alinhadas, é natural. E o Natural. desafio de Sim. gestão de pessoas é ir regulando tudo Uhum. isso para que as pessoas também tenham a oportunidade de aprenderem, de se De desenvolverem, né? E a gente melhorar. de melhorar, não desistir das pessoas, né? Fazer esses ajustes de rota. E nesse exercício de tensão e contradição, a ideia é exatamente essa, né? Como que a gente traz a liderança para essa visão profunda de quais são as tensões e contradições que ela mesmo fala da cultura, porque eu acho interessante que às vezes a gente trata a cultura como uma entidade, assim, sabe? Um caso à parte. Parece que alguém falou assim: a cultura não deixa, sabe? Eu quero fazer, mas a cultura não deixa. Aí eu pergunto: cadê a cultura, gente? Quem é essa cultura? Me chama a cultura lá, por favor, eu preciso falar com ela. Então, como que a gente materializa essa cultura? A cultura são as lideranças, né? Sim. A cultura é o que a gente faz. Então, como fazer com que essa ideia de cultura, que é um pouco mais distante, às vezes, da nossa responsabilização, volte para os nossos comportamentos, né? Para os nossos sistemas de trabalho, para os nossos rituais, né? Como que eu reflito isso na minha perspectiva? Então, assim, na posição da Juliana como Na liderança, forma como eu converso com as minhas pessoas, né? da forma como eu me comporto, como eu interajo com a minha equipe, como eu interajo com meus pares, como eu tomo decisão, como eu regulo os processos das minhas áreas, como os processos das minhas áreas refletem a cultura e a estratégia da empresa, né? Como que as minhas iniciativas, seja os meus rituais, né, os meus programas, como que tudo isso conversa, né? E fazer esse exercício para cada liderança, para que a liderança entenda que a cultura ela é construída por você, né? Sim. E aí, nesse movimento que a gente vai fazer, cara, a gente vai trazer exatamente assim, todas as barreiras que a gente tem hoje, né? Então, poxa, como que a gente pode ter conversas mais difíceis sobre cultura, sabe? Como que realmente a gente sai daquela discussão de cultura que é mais filosófica para uma cultura mais Para de vir transformação, para o real, né? Para para o o dia a real, dia. para o dia a dia. A cultura filosófica ela é base para sustentar nosso pensamento analítico, né? Para a gente pensar como que Sim. a gente vai fazer a mudança. Mas como que eu encaro aquelas conversas que são difíceis, que são Os desalinhadas, feedbacks, os né? Como eu feedbacks, desenvolvo os processos do meu time, sem para perder de reconhecer vista. pessoas, né? Para engajá-las, É. quais Você sabe que essa parte mais difícil, né, Ju? é, É a parte mais difícil. difícil, assim, é sentar, pensar valores que fazem sentido, conversar com a empresa toda, apresentar. A gente teve que refinar o texto várias vezes aqui, porque a gente via que o que a gente estava falando, o outro não estava entendendo exatamente como a gente queria. A gente refinava, era essa palavra, tira essa palavra, bota outra palavra. Então a gente fez todo esse trabalho. Mas aí depois, também como vocês, vários workshops, várias conversas, né, de exemplos do dia a dia que refletiam determinados valores, né? Sim. E hoje a gente tem feito um trabalho com as lideranças de
tentar dar os feedbacks dos novos valores. Então, olha, quando você não tomou essa decisão desse jeito, você acabou ferindo tal valor, por tal e tal motivo. O que é que você pensou sobre isso? Qual foi seu racional? Né? Porque essas são Sim. as barreiras do dia a dia. No final, as barreiras do dia a dia, o nós versus eles, a comunicação, Deixar né? de ser Então, refém, né, para ser criador, né, Kari? isso, as passagens de bastão bem feitas, porque eu tenho que pensar, olha, eu tenho um trabalho para entregar para a Ju, que a Ju vai dar continuidade, então deixa eu deixar o trabalho o mais redondo, o mais explicadinho possível, com vários post-its, para a Ju já saber o que eu pensei, gravo áudio, gravo vídeo, eu gravo tudo, para ela É. pegar de um ponto. Accountability na veia, né, Kari? É, exatamente. É, Lembrar que o seu trabalho não é só seu, né? Você é parte de uma engrenagem imensa de uma empresa de 16 mil pessoas e que o seu trabalho colabora e contribui para as 16 mil pessoas de alguma forma, né? E a gente falou exatamente. muito no nosso papo anterior sobre accountability e, e cada dia eu acho que é um desafio essa parte. É. E Porque Kari, assim, você tem que ser uma empresa flexível. sim, Você tem que ter uma cultura, de mobilidade, de diversidade, e aí quando eu falo diversidade de comportamentos inclusive, né, de pessoas que uhum, curtem comportamentos, têm comportamentos diferentes, mas ao mesmo tempo você tem entrega para fazer, resultado sim, para entregar, sim, sim. né, É, então equilibrar tudo isso é muito difícil. é, Fazer as é, pessoas é. entenderem que esse equilíbrio precisa existir. E eu acho que a gente está vivendo uma transformação de como trabalhar, né? Muito forte, né, Kari? Sim, A gente tem hoje anseios que a gente não tinha antes da pandemia. Então, ainda é muito recente a gente entender que as necessidades humanas elas precisam ser realmente atendidas, né? E aí, quando você olha por uma estrutura de empresa que geralmente teve sua concentração menos colaborativa e mais competitiva, porque as empresas, de um modo geral, elas foram muito mais ensinadas a competir internamente também, não só competir com o concorrente, mas também competição interna. sim. E quebrar esse modelo também tem sido um grande desafio, principalmente em Sim, empresas sim. que têm uma estrutura hierárquica muito grande, uma estrutura de gestão bastante já estruturada, e eu falo que assim, aqui na Pascoloto, especialmente, a gente tem que ter uma estrutura de hierarquia para responder o nosso modelo de negócio, mas não um culto à hierarquia, né? Como que a gente faz com que essa rede de colaboração, como você falou, que às vezes conflita com estruturas mais hierarquizadas, né? Passe a acontecer de uma forma organizada, né? Como que a gente vai rompendo os modelos? Porque a gente ficou um bom Sim. tempo, eu acho, as empresas preocupadas em saber o modelo ideal, a arquitetura organizacional perfeita para que a cultura rode, para que a execução seja excelente, para que a estratégia aconteça e a empresa revolucione. Eu acho que a gente ainda está vivendo muito essas discussões, mas tem acomodado um pouco mais, né? Então, é o modelo do ágil, é o modelo da estrutura É, a clássica, gente já não está hierárquica. discutindo tanto isso. Não está mais discutindo, né? Então, assim, quais são os elementos favoráveis que a minha empresa tem? E eu preciso potencializar e eu tenho um olhar crítico daquilo que não funciona bem aqui, que é Sim, um pouco disso que eu falei das tensões e contradições, e a gente tentar resolver, né? E aqui a gente tem feito esse movimento de sair de uma. De extrapolar realmente essa cultura competitiva que a gente tem para fora e trazer para dentro uma cultura colaborativa, que você falou, que ter esse entendimento de que a gente faz parte de uma engrenagem e que ter accountability não é uma escolha, é uma necessidade, porque a gente precisa entender a nossa parte nessa movimento de transformação. E eu acho sim, que isso é um grande desafio para as empresas hoje, porque a gente tem muitas lideranças também ainda que esperam os movimentos da instituição.
a gente vive ainda aquele paradoxo de assim, o quanto que é minha responsabilidade ou o quanto que a instituição precisa me prover, né? Que nem a gestão da carreira, o quanto a carreira é minha responsabilidade, o quanto a carreira é responsabilidade da empresa, né? Qual é a minha parte nisso tudo? E eu acho que um grande chamado que as lideranças têm tido é o do autoconhecimento, né? É E de do você protagonismo, e, gente. e Você é do uma protagonismo, né? liderança. É uma liderança, né? Então, assumir mesmo esse papel, né? Ter essa responsabilização mesmo de fato na transformação. E eu acho que isso é difícil, né? Porque Difícil. mudar é difícil, né? As pessoas neurologicamente são programadas para resistirem, né? A gente tem um instinto de sobrevivência que faz com que a gente resista sem querer, né? Mesmo que inconscientemente. Então, eu vejo que, assim, aqui a gente está trabalhando a cultura muito junto com essa liderança, mas essa autoconsciência, né? O líder de si mesmo. Como que eu percebo as minhas vulnerabilidades, as minhas forças, e consigo ser honesto com isso, né? E honesta, Uhum. a ponto de eu saber que tem caminhos, né? Como que eu posso me desenvolver nesse sentido, né? Com mentoria, com feedbacks, com formações executivas, desde a aprendizagem informal até formal, né? Numa reunião, numa Uhum. conversa de Claro, corredor. claro. Então, assim, como que a liderança tem se colocado nessa condição de autoanálise e de responsabilização por essa transformação que as empresas precisam, e não só as empresas, que as pessoas dessas lideranças precisam, né? Perfeito. Eh, então esse tem sido um grande desafio aqui, cara, isso tudo combinado, né, a gente ter que ser inovador, arrojado, então a gente Atender tem as demandas do mercado, bater as metas. que bater as metas. Então essa autorregulação, assim, ela mais do que nunca está sendo necessária para a gente, inclusive, ter saúde mental para viver a liderança de uma forma mais saudável, porque a gente está tendo estímulo 360 graus, né? Uma coisa que eu costumo dizer é que, assim, acabou, a gente não tem mais aquele tempo de que para crescer na carreira eu preciso ser uma liderança. Eu sou uma liderança por escolha, né? Então, quando eu decido ser uma liderança, eu trago para mim a gestão das pessoas. Uhum. Eu trago para mim o que é que eu quero deixar para aquelas pessoas, qual é o legado, como eu vou desenvolver, como eu vou. Eu não gosto de usar a palavra cuidar, mas como eu vou olhar para ela todos os dias, né? Extrair o melhor dos talentos. Então, é um baita de um desafio. Eu digo sempre, gente, ser uma liderança é um movimento de ousadia, Coragem, generosidade e coragem. Né, né? então, se a gente não fizer isso, ou se a gente opta por fazer isso, a gente também tem que ter isso com a gente, né, a gente tem que ter coragem para descobrir quais são os defeitos da cara e que eu preciso dar uma ajustada, né, Sim, generosidade, porque eu preciso ter o meu tempo não é meu tempo é das pessoas, as pessoas. né, e ousadia, porque não dá para esperar a empresa, É. né, eu preciso, imprimir ao meu estilo de liderança, respeitando o conjunto de valores daquela empresa, Sim, sim. né. Então, É. É, é um e é baita de desafio. é um baita, né, Kari? Mas, sabe, quando você fala dessa autoanálise, né? Eu falo muito aqui também, assim, da gente olhar para as nossas fortalezas, né? Sim. A gente já tem dados que comprovam que quando você orienta as pessoas para elas maximizarem aquilo que elas fazem de bom, elas têm mais resultado
do que quando você trabalha no desenvolvimento das competências que ela tem menos Isso. habilidade, né? E acho que quando você muda essa perspectiva também na gestão de pessoas, né, de olhar para esse conjunto, como você falou, de a soma das fortalezas, né, você vai trazendo uma dinâmica um pouco mais atenuada para lidar com esses desafios complexos que a gente tem, né? Eh, e isso passa por ter essa visão empática, generosa que você falou, e corajosa, da gente olhar para aquilo que muda o jogo, né? E não para aquilo que está também insistir no defeito daquela pessoa, né? Na, na, Hum. na dificuldade que aquela pessoa tem. E eu acho que esse é um grande ponto, assim, desafiador na liderança. Como você descobre aquilo que aquela pessoa tem que muda o jogo, né? E Muda o jogo. coloca ela numa atividade que ela vai conseguir exercer aquilo também, né? Porque no dia a dia, né, Kari, às vezes esse conjunto de peças, ele não Não se se une, encaixa. não se encaixa, porque às vezes você tem uma pessoa talentosa que precisa responder uma demanda que talvez para o talento dela ela é mais, não é tão atrativa, mas para a empresa é aquela necessidade que ela está tendo. Então, hoje em dia tem sido um grande desafio a gente criar motores, de motivação e de entusiasmo para as pessoas ficarem na empresa, mesmo que em atividades que às vezes são mais limitadas à criação, à à inovação, né. Então, o exercício que a gente tem feito aqui também é pensar, assim, um pouco mais no conceito de marketplace interno, né. Então, Uhum. eh, eu aqui, por exemplo, lido com boa parte das pessoas que trabalham em atividades que são um pouco flexíveis de serem alteradas, né. Existe um modelo no meu negócio que é muito construído com base nas diretrizes e estratégias dos nossos clientes B2B, né, e que Sim. a gente precisa executar isso com excelência. Lógico, agregando a nossa estratégia, o nosso valor, mas tendo pouca, às vezes, autonomia. Liberdade de criação, autonomia, porque vocês são regidos, né? Os seus clientes são regidos por um conjunto de regras que precisam ser seguidas. Exatamente. Então, como que eu faço com que as nossas pessoas se sintam estimuladas a inovarem, se sintam estimuladas a ficarem conosco, se sintam estimuladas a entregarem soluções de qualidade para os nossos clientes, num contexto aonde ela vai ter pouco espaço para ela também trazer essa identidade dela, né, esse melhor dela. E aí o meu desafio é criar programas, o meu desafio da equipe toda aqui nossa, da empresa, é criar esses Programas programas paralelos. paralelos aonde eu consiga trazer essas pessoas para elas demonstrarem, né, as suas potencialidades de uma forma paralela. Então, nos projetos, de gestão de pessoas, nos projetos de ESG, nos projetos de inovação, né, nos projetos, de novas soluções, e então esse tem sido um grande desafio, né, a gente criar movimentos e a liderança também fazer isso com as suas equipes, para que a gente consiga driblar um modelo de negócio que nós temos, para que a gente continue sendo inovador, excelente no que fazemos, né. Então, a gente tem trabalhado muito forte aqui, a liderança para olhar aquilo que as suas equipes, as suas pessoas têm de fortalezas e trazerem isso para um contexto mais colaborativo, né, aonde a gente consiga mesmo chamar para a ação, né, e transformar isso num ambiente de trabalho que seja melhor para as pessoas, né, mas é realmente um grande desafio, porque, Sim. Eu acho que eh você tem dois grandes desafios aí, né? Dois. Eu tô sendo pequena, acho que tem bem mais, mas nessa sua última fala tem o desafio
do tempo, né, da urgência das pessoas, que eu não sei como acontece no seu time, mas eu vejo que hoje a gente tem menos pessoas querendo esperar, né? Esperar um pouco Sim. mais. Não, vamos. Não, a gente vai resolver isso. Então, chega o problema, levanta a mão, tem a vontade de olha, eu preciso fazer algo mais criativo, tal. E aí, não espera. E às vezes a empresa precisa de um tempo, né, para pensar: o que que eu vou fazer com a Kari? Onde é que eu boto ela? Em que projeto? Como é que eu encaixo ela junto com aquele outro grupo que também tá assim? E tem também toda a questão da liderança, que está sufocada de demandas Uhum. e que o quanto essa liderança está aberta, e que vocês devem trabalhar isso, né? Sim, Aberta a liberar a Kari ali um tempo para fazer um projeto junto com o time de SG, sim, é. né? E Então, esse equilíbrio, né? Que você acaba se tornando uma empresa de projetos multidisciplinares, ok, você tem o seu negócio, né? Mas você tem ali várias coisas que precisam acontecer e que você vai puxando talentos de times que, na verdade, de times de negócio, por assim dizer. uhum, Então, é sim, uma baita de um desafio. Tem que ter uma liderança que entenda forte essa necessidade da pessoa, senão a gente acaba perdendo mesmo a pessoa. Essa é a realidade. é, é. E mesmo fazendo tudo isso, né, Kari, a gente ainda não garante nada, né? É Não. uma forma da gente mitigar aí todos os riscos, né? Mas esse a gente tem feito aqui um trabalho também, nisso que você falou da liderança sobrecarregada, né, Kari? Que eu acho que é bem sensível esse tema. A gente tem como aliada, né, e vocês são exímios nisso, a tecnologia. Eu acho que um grande desafio que a gente tem que ainda maturar aqui, e eu acho que de um modo geral, é realmente aproveitar do arrojo da tecnologia para tirar da frente atividades que não agregam valor que a liderança faz, para que Sim. a gente use a tecnologia para isso, os dados, né, o digital e os dados, para a gente simplificar as rotinas mais exaustivas da liderança, para que ela fique mais livre para fazer gestão de pessoas, né? Aqui Perfeito. a gente tem acordado e dormido, né? Revisitando as matrizes de cargos e entregáveis das lideranças, para repensar tudo aquilo que a gente pode automatizar, digitalizar, né, simplificar, para que as lideranças tenham tempo para pensar em estratégia de gente, né? E isso eu acho que é um dever que a gente tem para atenuar essa sobrecarga que você falou, que a liderança vive hoje, né? Eh, então, inclusive aqui no nosso planejamento estratégico, esse é um pilar forte, que é maximizar a produtividade dos CIs. O que significa isso? É a gente eliminar por meio de tecnologia, né, e automação de processos, né, tudo que está inerente a isso, obviamente, para que as lideranças tenham mais respiro para fazerem atividades que mudam o jogo, sejam com a gestão das pessoas delas, né, e orientada para resultado. Então, esse trabalho, Kari, que eu vejo que a gestão de pessoas, no meu caso, tem que estar muito ligada com a tecnologia, né? Então, aqui, por Sim. exemplo, a gente tem um trabalho muito de parceria de gestão de pessoas de recursos humanos com a tecnologia, né? Até mesmo para a gente conseguir fazer essa intersecção do que a gente precisa dar de recurso para as pessoas para elas conseguirem terem produtividade e bem-estar melhor no trabalho, né? E eu acho que essa discussão, que vocês sempre, né? Eu lembro que logo lá quando a gente fechou a parceria com vocês no CRM, era exatamente essa a proposição, né? Como que a gente simplifica a vida, a experiência das pessoas aqui, seja da pessoa operadora,
que vai usar o CRM para fazer o atendimento, seja o B2C, se ele fizer a interface no CRM que a gente desenvolver, né? Então, eu me lembro que lá atrás, já logo quando vocês vieram, essas provocações de simplificar a experiência do usuário, né? De realmente olhar para aquilo que importa, as causas, criar menos campos e mais impacto naquela funcionalidade, né? Fazer a gente mudar a forma da gente pensar aqueles processos, né? Quando vocês trouxeram para a gente a cultura da agilidade, assim, né? Mais para o dia a Uhum. dia nosso aqui, Sim, sim. para as entregas curtas, né? Enfim, para as squads e tal. Quando a gente começou lá atrás esses modelos, né, ágeis aqui dentro, foi fazendo com que a gente percebesse a necessidade da gente mudar um modelo para tirar essa sobrecarga da rotina da liderança e da rotina das equipes de um Das modo geral, pessoas, das pessoas, né? para que elas pudessem realmente ficar atentas àquilo que é a experiência das pessoas, que é onde vai mudar o nosso jogo, né? Sim. E atentas às necessidades que vinham e não daquilo que a gente achava que era importante. Então, ouvir mais o que as pessoas precisavam que fosse resolvido, né? Seja as nossas pessoas internamente, eu lembro que a gente fez um trabalho muito forte de ouvir as pessoas que usavam o CRM e as próprias pessoas que eram usuárias do CRM tinham outras expectativas, e a gente usou essa coleta, né, deles para criar, né, as funcionalidades, propor as funcionalidades novas do CRM. E da mesma forma, quando a gente fez o experimento com o B2C, né? O que importa para ele ver na jornada final do pagamento da conta dele, né? Que era diferente do que às vezes a gente estava tendo aqui dentro de casa. Então, é, esses modelos, né, de gestão que vocês trouxeram lá atrás para a gente, né? E que foram fazendo a gente repensar a forma, hoje tem resultado, porque Ai, a que gente bom, eu fico tão conseguiu, feliz de ouvir. a gente conseguiu simplificar muita coisa daquela Muita época. coisa. E tem um caminhão de coisas para fazer ainda, né? Lógico. Ai, é infinito Mas esse é trabalho de esse movimento, simplificar. né, Kari? De É, como usar a tecnologia, no caso lá atrás, vocês nos apoiando nesse sentido, de introduzir a cultura ágil aqui dentro da Pascoaloto, que a gente estava nesse processo, né? Hoje está mais incorporada, institucionalizada, mas lá atrás vocês foram, né, os grandes motores nossos aqui, ai, né? que Por ótimo, meio de fico feliz. metodologia, né? E fico mais feliz ainda em saber que vocês evoluíram bastante. E esse trabalho de otimizar, né, ele é um trabalho cotidiano, assim, que a gente tem que acordar e dormir pensando, tá, como é que eu deixo de fazer isso? Né? E eu gosto, que a gente discute muito isso, tá? E pô, isso daqui dá um trabalho danado para fazer esse relatório, não precisa ser automatizado. Aí no instante alguém já começa a automatizar. E aí vem um negócio tosco, a primeira versão, mas a segunda já tá melhor. Então eu acho que é mais ou Sim. menos isso, né? Você automatiza um pedaço, no outro dia outro pedaço, e aí você vai, quando você passa a olhar esse processo, você vê que está tudo automatizado, né? E o legal é que está tudo automatizado não significa que, uau, viramos um time inflexível, que a gente só Sim. roda o processo desse jeito. Não, né? A gente vai ter flexibilidade para atender o cliente de um jeito diferente, para fazer em determinado momento, numa situação exótica, né? Rodar um processo de um jeito diferente, mas para as coisas do dia a dia, 90% dos casos, a gente está ali gastando menos tempo. Sim. Gastar menos tempo, sobra mais tempo para aprendizado, leitura, criatividade, boas conversas, né? E, Eu digo cara, sempre, e gente, tem se um líder ele fundamentação, né? conseguir tiver tempo para ter uma conversa com o time, uma conversa de qualidade, isso é uma liderança, isso é maior do que tantas coisas que a gente faz no dia. Às vezes, só ouvir o time destrava tantas coisas,
né? Que a gente não percebe o que não são ditas nos bastidores, mas não são ditas para a liderança. E a gente fica no escuro. Eu Uhum. vivo brincando com a gente, se vocês me falarem, eu não sei, eu não tenho bola de Bola de cristal. cristal. Gostaria, né? Mas não tem, né, cara? Não tem, então me falem, que aí, se eu não sei, para mim o problema não existe. Até alguém me contar para eu sentar e resolver. É. E para isso E a gente precisa criar um ambiente de confiança ambiente de entre as confiança. pessoas. Segurança psicológica, né, Kari? Segurança psicológica, companheirismo, colaboração, amizade, desejo de E fazer dar certo. de fazer certo, né? Difícil vai ser. Ninguém pode tirar da nossa frente o fazer certo. Difícil vai ser. Ninguém acha que é fácil, né? Mas o que a gente não negocia é fazer certo. Não tem como negociar Sim, isso. É inegociável. Agora, a gente aprendeu também, né? Os modelos de feedbacks, assim, os grandes treinamentos de feedback sempre apostaram muito também na questão da quantidade de feedbacks, né? Além da forma. E eu acho que um grande contraponto que a gente tem tido hoje é o que realmente importa no feedback. Você falou um negócio sobre esse canal de comunicação, que é a presença, né, cara? Assim, o tempo tá escasso, é fato, sim, né? Então, como você cria momentos de qualidade, como você falou, né? Então, não é a quantidade mais o feedback, é a qualidade, é aquele tempo de presença mesmo, de escuta ativa. Então, a liderança, ela precisa ter menos preocupação, eu vejo, e a gente fala muito isso aqui, de seguir metodologias mais rígidas, mas de ser integral. Então, se eu tenho um almoço hoje combinado com a minha equipe, eu preciso estar presente naquele almoço. Eu preciso fazer com que aquele almoço seja potente, que eu seja capaz de ouvir, né? Porque às vezes eu não vou conseguir ter uma reunião naquela que semana com a seja minha uma equipe. experiência Que seja boa uma e interessante experiência, para todo mundo. que eu ouça, né? Que eu use aquele momento para realmente me conectar. Ah, mas Sim, é o meu horário de almoço, é o que você tem, então aproveita, né? Ah, eu vou tomar um café, então o meu café precisa ser com escutativa. E aí, o que está acontecendo? Tem alguma demanda, né? Como você ouve mais e fala menos se o seu tempo é escasso, né? Como você também cria suas estratégias de comunicação, que momento que vai ter que ter um momento que você vai falar mais, mas que momento que você vai ter que falar menos, né? Essa escuta ativa cria conexão, você traz, sim, dá diretriz, porque o papel da liderança é dar diretriz, a gente tem que dar diretriz, sim, né? sim, A gente tem que dar diretriz, mas para a gente dar diretriz, a gente tem que saber as barreiras, o que que não está rolando, né? E a liderança precisa estar aberta para ouvir o que que não rola, né? Olha, Juliana, você está pedindo para a gente fazer isso, mas eu vou te contar, não vai rolar. Tá difícil esse ponto, esse ponto, esse ponto, e a gente precisa pensar como resolver. Então, ótimo, então vamos lá, vamos sentar e a gente vai se aprofundar até a gente resolver, né? Então, sim, a gente precisa se colocar numa condição de profundidade, não tanto de quantidade, mas de profundidade. Então, senão a gente vai ter falsa sensação de que a gente está resolvendo as coisas e a gente está se consumindo e não está resolvendo. Então, um dos grandes exercícios que a gente tem feito aqui é falar sobre isso. Olha, não se apegue à metodologia necessariamente, não se apegue à frequência. Veja o seu modelo que funciona, né? Nós temos muitas referências. Não dá para trabalhar sem sustentação. Não existe claro. motivação que você vai para um final de semana e acorda e você mudou a sua cabeça e no outro dia você está super bem para fazer tudo. Não existe isso. Isso é uma ilusão. Comportamento muda com consistência, com constância. É difícil mudar, né? Comportamento é mudar pensamento. Você não muda de um dia para o outro.
Você muda se você tem que responder a um processo. Nas empresas, quando a gente fala, né, transformação cultural, só ir para treinamento? Não, não vai rolar, entendeu? Porque, Não, assim, não é só a consciência. A não. consciência ela é a parte elementar. Só que a consciência não depende só da área de gestão de pessoas. Depende da consciência da pessoa, né? Sim, Do autoconhecimento que a gente estava falando. Agora, se a empresa cria novos processos, novos rituais, novas estratégias a serem resolvidas, você está dizendo o caminho que as pessoas precisam responder para aquilo. Aí você começa a ter uma mudança de fato. As pessoas só respondem a uma transformação se você tem novos processos para resolver. Senão, você não consegue ter mudança de cultura. Por isso que mudar a cultura é muito difícil. Não é um trabalho só não, isolado, né? não é, e a gente falou muito aqui de tempo de qualidade, né? E eu sempre digo que o nosso tempo cada dia é mais caro, justamente porque o backlog é infinito, a gente sempre tem muito mais coisas que a gente precisa fazer e quer fazer, né? E tem as coisas que a gente precisa, as coisas que a gente quer, A gente né? acaba Então fazendo. não dá para tocar tudo. Mas esse tipo de qualidade que você fala, ele é fundamental, inclusive, para a liderança. Porque quando eu entro numa sessão de feedback, ou num papo de feedback, ou num momento de feedback, seja o nome que a gente quiser dar, né? Eu preciso estar aberto ou aberta a receber feedback também. Uhum. E E aí é o para mim, desafio, né, para Karen? fechar com chave de ouro, uma liderança madura precisa virar e perguntar, tá, Ju, eu já te dei os feedbacks, a gente vai refletir sobre isso juntos, tal. E eu? Qual é o meu papel, né, em tudo que aconteceu, por exemplo, nesse contexto? Uhum. É porque às vezes, quando a gente vai olhar, o onboarding não foi bem feito, eu não parei para conversar com a pessoa não recebeu uma demanda bem estruturada, a pessoa não está integrada ao time, né? Rolou uma comida de bola, alguém deixou a bola quicando e eu, como líder, não percebi. Tudo isso acontece. São Uhum. coisas que são, eu vou dizer, normais, né? Compreensíveis, né, Karen? São normais dentro de uma operação. Principalmente uma operação, quanto mais complexa, né, mais suscetível a gente está a esse tipo de contexto. Então, eu acho que quando a liderança vira e pergunta, tá, e me dá um feedback, o que que você acha que eu poderia fazer? Gente, isso é Uhum. lindo, porque É você libertador. começa a ensinar as outras pessoas a dar feedback. Então, às vezes alguém vem para mim e fala assim, cara, e não sei quem, poxa, eu acho que ela tá com problema assim, assim, você já conversou com ela? Uhum. Converse com ela, pergunte o que tá rolando, se ela tá com algum problema na família, tal, não sei o quê. Não precisa eu conversar, você é colega, você pode conversar, você pode dar feedback, você pode perguntar o que tá acontecendo, você pode perguntar como ajuda, né? Uhum. Então você vai criando uma rede de colaboração, né? Colaboração, né, Que não é cara? só o líder que dá feedback. Não, porque sobrecarrega a liderança, né, Sim, Kari? sim. E a gente tá trabalhando aqui também o conceito das conversas difíceis, sabe? Porque a gente também vive numa cultura, né, cara, que a gente Ninguém quer evita muito conversar. confronto, né? A gente evita muito confronto, mas a gente se confronta. Se a gente evitasse o Sim, confronto e não se confrontasse, tudo bem, mas a gente se confronta. Então, assim, não tá sim, funcionando, sabe? Então, como que a gente tem conversas, a gente ser duro com os fatos, não com as pessoas. sim, É, sim. então, as conversas difíceis, elas podem acontecer, elas são maduras, elas são necessárias. Só que tem que ter essa reciprocidade, como você disse, né? Eu preciso entrar numa conversa com esse objetivo de, 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 de crescimento, né? E não de retaliação. Só que isso tem que ser muito genuíno da pessoa, né? A pessoa realmente Sim, ela tem que sim, sim.
é muito da disposição psíquica dela nesse tema, né, Sim, Kari? Então, a muito. gente tem trabalhado um pouco sobre essas conversas difíceis, porque às vezes a gente acha que conversa difícil ela é ruim, mas a gente acaba tendo ela. Então, como tornar as conversas difíceis produtivas? Porque a gente vai ter, né? Não tem como E fugir. Na não vida, tem como não tem como fugir. fugir. E o E é crescimento legal, vem disso, né, Kari? vem das conversas difíceis. O que eu costumo falar aqui bastante é que, geralmente, as conversas difíceis, elas surgem quando um erro acontece, É, um né? problema, né? Um problema, alguma coisa de não dá certo. Sim, E aí, quando a gente vai ter uma conversa difícil, não é sobre as pessoas, é sobre o que aconteceu, é sobre fatos, isso. né? Então, se a gente entra armado, armado por quê? Né? Quando a gente vai discutir um fato, né? Por que que aconteceu desse jeito? O que que eu poderia ter feito diferente, né? Mas observe, é o eu só profissional daquele momento, não é o eu Hum. Kari da vida, Sim. né? Então a gente está falando de um momento, a gente não está falando da pessoa profissional de uma vida inteira, Uhum. Sim. né? Então a gente trabalha bastante isso aqui também. Porque a melhor forma da gente refinar os nossos processos, os nossos serviços, é identificando, né, onde é que a gente errou, o que que a gente poderia ter feito de diferente. Assiste uma call e fala assim, poxa, eu podia não ter dito isso. Bom, já É, disse, né? Na já próxima foi, eu, né? Eu, eu eu me faço policio. diferente, né? Isso, e É, a gente só cresce assim. sim. É isso aí. É, é É uma, isso é uma aí. missão contínua. Contínua e linda, Linda. porque eu acho que no final das contas a gente ajuda as pessoas a melhorar no que elas quiserem melhorar, isso é importante. Sim. É. Ju, linda, amei a conversa. Ah, Agora eu obrigada. Eu quero as amei, dicas de ouro da Kari. Ju. Ai, Assim, pode dicas de ser ouro. série, filme, livro, frase, coisas que você bota no post-it assim, cola no computador e diz, eu não posso esquecer disso. Isso eu carrego todos os dias no meu coração. E você Ai. tiver de dica pra gente, todo mundo vai ficar feliz em ouvir. Nossa. Olha, primeiro, obrigada, cara. Amei, obrigada pela conversa, pela reflexão, pelo cuidado, seu carinho aqui, viu? Obrigada mesmo, foi Ai, muito bom. obrigada, eu amei. Amei você ter Agora, aceito o convite, que venham novas conversas, porque boas vamos, conversas mudam o mundo. mudam. Ai, cara, e dica de ouro, assim, olha, eu sou uma admiradora de várias coisas, mas eu acho que uma dica de ouro, sabe, não, é meio clichê, mas é um fato, é psicoterapia, sabe? Pronto. Eu insisto nisso. É, como você falou algumas vezes, né? Como esse processo de autoconhecimento ele pode ser potente e libertador. E eu acho que para a gente continuar vivendo com saúde mental e fazendo do nosso trabalho uma missão profissional e social também, né? Que é nesse papel que eu me vejo, eu vejo que esse cuidado cada vez mais conosco vai ser Sim. fundamental, né? Sempre Uhum. foi, né? Eu, como uma psicóloga de formação, obviamente, sempre acreditei nisso, mas com todos os contextos e com tudo que a gente tem tido que lidar, eu acho que urge essa necessidade da psicoterapia e da Sim. gente ter esse investimento profundo no nosso Profundo. Eu também acho. autoconhecimento, tá? Eu Então, acho também que acho. dicas de ouro, tudo que está relacionado à psicoterapia, né? Dentro aí da psicologia, enfim, e outras medidas, né? Eu sou praticante de yoga, de budismo, então são caminhos que acabam me dando mais esse fortalecimento, né? Para eu ter mais clareza, mais coragem, mais calibração com os momentos Mas difíceis, equilíbrio, né? mais Que é algo tão equilíbrio. difícil. A gente nem falou tanto aqui sobre isso, a gente falou quando não estava gravando. Sim, que a gente sabe, né, cara? A gente é profissional, eu sou mãe de uma menina Mãe, linda,
sou casada, tenho minhas amigas, meus amigos, tenho a minha própria identidade, meus desejos. Então, como que a gente, né, faz com que tudo isso, assim, Funcione. eh, tenha sentido, né? Tenha sentido para você. Cada um do seu jeitinho, com a sua dinâmica, e tudo bem, mas você sentir que tem sentido, né? Sim. Acho que é esse o ponto, assim. E é interessante porque, a gente voltando às reflexões, né, algumas pessoas ficam pensando muito em propósito, a vida tem que ter um propósito, e buscam propósitos tão, eh, gigantes, e eu fico pensando que no final das contas o propósito é esse, né, se a gente muda um pouquinho aqui alguém, se a gente ajuda alguém ali, se a gente muda o nosso entorno, se a gente acorda hoje e consegue dar um feedback que essa pessoa daqui a um tempo vai lembrar, né, Sim, e se a gente consegue equilibrar a nossa vida ao ponto de dar carinho, amor e atenção a amigos e familiares e pessoas em geral, e pra gente também, a gente tá no caminho sim. certo. É. É o mistério da vida, né, como fazer tudo isso aí de uma forma que tenha significado, né. É. Eu gostei dessa parte de significado, porque de vez em quando eu digo: "Eu consigo equilibrar toda essa semana, a semana que vem tá tudo desequilibrado, então eu vou usar agora o seu significado não mais o meu equilíbrio, que o meu equilíbrio É, vive desequilibrado". o equilíbrio uma falsa sensação de equilíbrio nessa vida, gente, mas a gente vai buscando, né, não pode parar, É, não pode parar. eu vivo dizendo: "Eu vivo equilibrando o caos". Tem semanas que tá mais É, caótica, semanas que tá menos caótica. é, é Semanas isso que eu nem aí. penso. É, só vai, né, Só só vai. vai, fala: "Gente, vamos nessa, vai dar tudo certo, Vai dar certo. No final, na pior das hipóteses, a semana vai terminar e a vai gente vai terminar". respirar e pensar melhor, ter aquela crise do domingo, 3 da manhã, descobrir como é que É. eu vou resolver isso. É, nossa, tem aquilo, né, meu Deus, é isso aí. E vamos em frente. Ju, mil beijos. Que a gente se Ai, meu encontre beijo, logo em Karen. breve, mesmo que remoto, eu tô aqui em Portugal. Esse ano eu não sei se eu vou para o Sim, Brasil, mas eu amei a conversa e com certeza vão ter frutos maravilhosos dela. que bom, cara, eu também amei, obrigada por você, por toda a equipe da Impulso aí, que sempre é sensacional com a gente, tá bom? Parabéns aí pelo trabalho. Dá um beijão a todos da Pascoaloto, um trabalho lindo de vocês também. Adorei conhecer um pouquinho mais dessa parte de bastidores Uhum. e que a gente se encontre para falar mais sobre a vida, sobre o mundo, sobre a Pascoaloto, sobre pessoas. Viu? Ó, Combinado. e Obrigada, beijinhos. Kari, um beijo.